Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Eu pergunto para você, qual é o potencial do ser humano? Depois a gente... Já estamos no ar? Então eu quero dar aquele boa noite a todos os gigantes e dizer que nós estamos aqui hoje muito felizes, porque acreditamos que vamos compartilhar aqui dicas poderosas para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? E vai ser uma noite de muito aprendizado. Nós estamos aqui com o nosso amigo Vilela Duarte, que é o diretor da AP Empreendedorismo, e nós vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa noite. Depois o Vilela vai dar também o boa noite dele, mas antes nós vamos dar boa noite para aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Pai, e depois o Vilela vai também dar o boa noite dele aí, né? Senhor, eu quero te agradecer desde já pela oportunidade de mais uma vez estar neste lugar. Abençoe, Senhor, esse canal de transmissão que tem a função de abençoar vidas, que o Senhor possa abençoar aquilo que vamos compartilhar e os corações que irão receber. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Vilela, pode dar aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, aquele boa noite aí, fica à vontade. Manda ver. Uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todos os inscritos no canal, a todas as pessoas que estão dirigindo, que estão ligados, sintonizados aí, né, nessa emissora que tem levado todo o conteúdo de excelência para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Vilela Duarte, eu sou presidente da UP Empresas, né, o nosso clube de negócios, onde nós ajudamos empreendedores a crescer, a desenvolver e a ter uma perspectiva de um futuro melhor, né, porque eu sei muito bem, né, vivi isso na carne, na pele, que foi você batalhar sozinho, sem apoio, sem ajuda, né, precisando na necessidade, mas quando eu encontrei parceiros, né, assim também como, né, hoje é a parceria nossa aqui da UP com os Gigantes por Natureza, né, que é um trabalho de empreendedorismo também, né, isso tem sido consolidado, tem sido selado por Deus como um propósito de vida e muito voltado para a missão, né? Uma missão de restauração de vidas e de ajuda a restaurar, muitas das vezes, ali, a autoestima das pessoas que ficam sempre precisando ali de uma motivação, de algo realmente, uma esperança, né, para o futuro, para um futuro melhor, para levar uma dignidade para casa, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Coisa boa, né, gente? E nós queremos desde já aqui, eu particularmente quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa, Natiele Barbosa, que é a nossa pré-candidata também, né? E ela já está aí com certeza ouvindo. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar aqui no chat. O amigo disse que teve um probleminha ali no canal, então a gente talvez não consiga acompanhar as mensagens. Mas eu desde já quero dizer a importância, os Gigantes por Natureza, né, ele, tanto da minha parte quanto da Natiele, ele tem o propósito e cumpre o propósito de ajudar, assim como a AP, ajudar os empreendedores. E eu estou muito feliz da gente ter voltado, né, com o nosso podcast, e nessa oportunidade nós vamos dar algumas dicas, falar um pouco do empreendedorismo, falar um pouco de caminhos que o empreendedor precisa percorrer para vencer, porque nós estamos aqui porque somos empreendedores. A nossa vida é empreender. Então, eu vou falar um pouquinho, depois
nós vamos passar aqui para o Vilela para que ele também possa dar algumas dicas para a gente, né? Mas eu quero fazer a abertura, Vilela, de hoje com um versículo, né, que eu acho ele de suma importância, e o texto vai dizer que Deus, ele dá pão a quem tem fome e semente ao que semeia, né? E eu fiquei assim, essa chave bíblica virou na minha mente quando eu meditei nesse versículo, porque ele é de uma importância muito grande. Porque a gente lê o versículo e percebe, ó, Deus dá pão a quem tem fome e semente a quem semeia. E aí a pergunta que a gente faz é por que Deus ele não dá semente para quem tem fome? Porque se ele der semente para quem tem fome, o camarada vai comer a semente. Então para quem tem fome ele dá pão, mas para quem semeia ele dá semente. Então, o empreendedorismo nada mais é do que aquela pessoa que realmente tem a habilidade de semear, né? Porque a nossa vida é sempre semeando. Se hoje você faz um marketing da sua empresa, se hoje você conversa com pessoas, divulga o seu produto, fala daquilo que você faz, você está lançando sementes. Mas muitas das vezes a perspectiva das pessoas diminui, porque são aquelas pessoas que elas só olham para o pão. E aí, meu amigo, além de comer o pão, que seria no fruto daquilo que a gente faz, vai comer aquilo que é para ser semeado. Entende? E se você comer o que é para ser semeado, amanhã você vai precisar de buscar o pão e não tem, porque você comeu aquilo que faz com que o pão venha, que é a semente. Né? Se você quer ter um pomar, você precisa de começar de uma semente. Agora, se eu for lá e comer o primeiro pé de maçã que eu plantei, eu rapo as maçãs, como a maçã toda. E aí? E a maioria do pessoal, né, a maioria daqueles que a gente muitas das vezes dá mentoria, conversa, a gente percebe isso. Porque parece muito difícil para as pessoas entender o processo e entender aquela coisa de separar a semente. Entende? Você pode comer uma parte do fruto, mas você não pode comer o fruto todo e, principalmente, comer a semente. Então, o nosso tema, a nossa temática hoje vai girar em torno, né, desse pensamento. Porque a gente aqui vai dar dicas para esse pessoal de como realmente você começar, mesmo se você estiver começando um pequeno negócio, qual é o segredo? Como eu preciso, por exemplo, gerenciar o pouco, porque as pessoas sempre estão com o pensamento no futuro, né? Tipo assim, quando eu tiver tanto, quando eu ajuntar não sei o quê, quando eu comprar tal coisa, eu farei. Não funciona. Não funciona. O segredo é o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje? Tem 5 pães, tem 2 peixinhos? Tá resolvido. Tem um pouco de farinha na botija? Tá resolvido. Agora o problema é, se você ficar esperando o amanhã é sempre amanhã, ele nunca é hoje. Entende? Então a nossa temática vai girar em torno disso e eu vou abrir aqui para que o Vilela também possa falar um pouco dessa pegada aí do início, daquilo que a gente precisa ter de mentalidade, né? Sim. Quanto empreendedor, o que a gente pode fazer logo ali no início, na saída, no pouco, para que a gente consiga chegar no objetivo que é o muito, né? Verdade. Foi bom você ter tocado nesse assunto, até porque eu tenho dado muitas palestras no curso Grau Técnico, né, lá de São João, na outra unidade de Belford Roxo que abriu também. Na Estácio também, já dei muitas palestras na Estácio. Então, o que me chama a atenção, tá entendendo, sabe, dessa linha de trabalho que eu faço hoje no Grau Técnico, né, que é uma escola de formação. Então, por ser um local de formação de profissionais, basicamente eu entro justamente na preparação deles para o exterior, para fora. E eu sempre faço questão de colocar, né, uma parte na minha palestra que fala o seguinte, né, que define exatamente o que é o empreendedorismo, né, porque às vezes as pessoas perguntam assim, né, empreendedorismo é quem abre seu próprio negócio? Aí eu sempre falo para as pessoas o seguinte, também, né,
Mas por quê? Porque a definição hoje de empreendedorismo, né, eu falo sempre que o empreendedorismo é uma palavra nova, né, da atualidade, que muitas das vezes é colocado, tá entendendo? De uma forma assim, é usado para referenciar pessoas que abrem seu próprio negócio. Beleza, ok, né, tá certo. Sendo que empreender, se você for ver na raiz, tá, da palavra, você vai ver que empreender é basicamente tudo aquilo que você melhora ou você potencializa, né, aquilo que você procura facilitar na sua vida e na vida das pessoas. Então, você tem a possibilidade de empreender na sua vida, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, na sua saúde física, na área profissional em que você esteja desenvolvendo, na sua família também, você pode empreender na família, ou seja, então, tem vários tipos de empreendedorismo. Então, o empreendedorismo que nós falamos, né, sempre é voltado para aquilo que você busca crescimento, melhoria, né? Igual você havia falado da semente. É interessante falar sobre a semente, porque a semente é algo pequeno que ela germinando e crescendo, ela pode fazer o pão como pode fazer outras coisas também. Sim. Então, tem, né? Então, assim, a importância de se manter, né, de se cuidar da semente é justamente por onde ela pode chegar, onde ela pode, né, alcançar, as possibilidades que ela pode alcançar. Então, se cada um de nós, né, formos uma semente, né, que buscarmos ali pessoas que já têm um conhecimento, né, como, né, a Casma, que é uma escola também de formação, sim, né, de pessoas, sim, que cuida da saúde física e emocional das pessoas, né, você vai começar a aprender a como você se multiplica como semente. Então, o empreender, basicamente, ele é exatamente isso. Você primeiro empreende na sua própria vida, tá? No conhecimento, na saúde mental, na saúde emocional, né? No crescimento, porque querendo as pessoas ou não reconhecer, mas tudo é baseado em cima de emoção, experiência. Quando você já tem a estrutura emocional dentro de você e você pega isso e começa, sabe, a ter contato com outras pessoas, com a experiência de aprender coisas novas, de entrar em caminhos que você nunca entrou antes, aí dá aquele medo, dá aquela ansiedade, como é que vai ser? Será que eu vou ter sucesso nisso? Será que eu vou conseguir, né, prosperar com isso? Será que eu vou crescer? Será que eu tenho futuro com isso? Então, assim, a sua vida emocional fica um turbilhão. Verdade. Fica uma bagunça, a tua cabeça fica uma bagunça. Aí, quando você começa, né, a desenvolver, tem até uma pauta que eu também dou na palestra, que é quando você tem a consciência, sabe, de quem você é, e você já tem a automação daquilo que você aprendeu. Show. Quando você consegue realmente, é igual dirigir um carro. Hoje eu vi no carona, né? E percebendo ali, sabe, ali todos os movimentos ali que a gente conversando, falando de coisas e tal, coisas, né, aí a tua atenção ali, sabe, ali na frente, nos retrovisores, né, se tá na hora de passar a segunda, passar a terceira, voltar e tal. Então, assim, a tua habilidade, né, conforme a prática que você adquiriu dirigindo, né, hoje você faz no automático. Verdade. Você nem pensa, sabe assim, você não precisa esforçar sua mente para você poder, sabe, será que está na hora de passar a primeira? Será que está na hora de... Já é um processo automatizado, né? Exatamente. Então, quando você entende assim que é necessário estudar, é necessário realmente ali, todos os dias você estar ali desenvolvendo, praticando, para que você possa pegar a tal da habilidade. E assim você se tornar ali um empreendedor hábil naquilo que faz. Interessante. Entendeu? Interessante até porque a abordagem que o Vilela trouxe é uma das abordagens que a gente sempre fala, né? O CNPJ, ou a empresa, ela é de cunho emocional. Sim. As pessoas, muitas das vezes, elas querem separar, mas onde nasce uma empresa, onde nasce um projeto, né? Nasce no coração, não tem como. Ninguém abre uma empresa assim, só na matemática. Existe um porquê, existe uma vontade, existe um desejo. E isso é emocional. Então, se você, a partir disso,
visualizar, tratar, entender o processo, onde você quer chegar, onde você está, como eu vou chegar até lá, porque é isso que a gente faz no coaching, né? Sim. O coaching, na verdade, ele é só uma ferramenta onde você consegue pegar um processo de um todo e você vai fracionar. Porque as pessoas têm muita curiosidade disso. A gente vai ter aqui um podcast só para falar de coaching, de PNL, a gente vai ter, mas hoje a gente quer trazer essa visão. E o que se aplica mais à visão do empreendedorismo, né, quanto processo, que ele é processual, é você fatiar, assim como no processo de coaching a gente faz. Pô, no processo de coaching não tem o segredo. E por isso que funciona. Você vai pegar uma pessoa, onde você está? Estou aqui. Então, estado atual, como você está hoje. Como é que está a sua mente? Como é que está seu coração? Né? Qual o sentimento que você tem em relação a isso que você quer iniciar? Então, você pegou ali o todo daquela pessoa, do momento que ela está vivendo. Partiu daquele momento, você vai desenhar para onde essa pessoa quer ir. Qual é o negócio? Onde você vai colocar isso? Que é uma dica importantíssima. Sim. Importantíssima. Eu falo porque eu vejo. Há pouco tempo eu passando com a Natiele e a gente fazendo essa observação, né? De lugares que às vezes as pessoas abrem um negócio hoje e amanhã fecha. Sim. Por quê? Não fez uma análise prévia do local. Isso funciona aqui? As pessoas, por exemplo, elas têm um problema, né? Se ali tiver uma loja de veículo, ela não quer abrir uma do lado. Não, mas espera aí, é exatamente se tem uma aqui que você tem que abrir outra. Porque a concorrência e a quantidade de lojas naquele lugar vai fazer o que hoje acontece no Automóvel Clube. Né? Tem aquela outra lá de Intendente, né? Uhum. Intendente Magalhães, né? Que tem um local ali que é só venda de carro. Sim, sim. E tem uma atrás da outra, cara. Aqui em Vila dos Teles é assim, ó, uma atrás da outra. Aquilo ali a pessoa pensa que é à toa. Não é, cara. A concorrência... Se você vai procurar hoje na nossa cidade, você vai para onde? Buscar carro. Automóvel Clube. Porque você vai ter várias opções. Você vai andando a pé ali, mano. Uma atrás da outra. É. Então, onde eu quero implantar meu negócio? Né? Onde eu quero fazer isso acontecer? Então, o coaching vai te mostrar onde você está, onde você quer chegar, e aí ele vai fazer um processo fatiado. Por que fatiado? Porque se eu olho, por exemplo, sei lá, cara, eu quero abrir uma empresa e eu olho já o final disso, eu posso desanimar. Sim. Porque a gente sabe, né, que abrir negócio, empreender é empreender a vida, porque na verdade a minha empresa, ela faz parte da minha vida, ela vai fazer parte da minha família. E aí, se a coisa lá não estiver bem, lá na minha casa também não fica bem. E isso vai gerar um problema emocional que vai gerar tantas outras coisas. Sim. Então tá tudo interligado. Então quando eu pego esse processo e eu fatio, aí eu pego por partes. Então eu entendo que se, por exemplo, hoje eu iniciei, consegui dar 2 passos, eu já conquistei. Sim. Amanhã eu consegui dar mais 2, eu já conquistei. Isso faz com que você não se frustre, mas que você perceba que você está no caminho. Você está com a sua vida direcionada. Então, como o Vilela abordou aqui, é muito importante essa percepção. A percepção do processo, a percepção que é emocional. A empresa é emocional, ela nasceu no seu coração. Então você precisa entender que não é só o conhecimento. Não é só. O conhecimento é importante, a aplicação do conhecimento é importante e entender emocionalmente para onde essa empresa, o que você quer, por quê? Se eu não me dedico, se eu abro alguma coisa, mas eu não boto energia naquilo que eu quero, não vai fluir. Não vai acontecer. E aí a pessoa fica frustrada. Pode culpar o próprio negócio, porque parece que a gente dá... Quando abre uma empresa, embora seja, né? Mas a gente parece que traz uma coisa, parece que a empresa se torna uma entidade, né? Só que a empresa não anda sozinha. Sim. Por mais que ela tenha um CNPJ, a empresa não é um ser humano, né? Ela não é uma entidade. A empresa ela precisa de gerência, ela precisa de investimento, ela precisa de um monte de coisa. E quem vai fazer isso? É você. Então, se você que é o dono, se você que teve a ideia, se você que está patrocinando isso, você, amigo, tiver com o seu emocional ruim, você estiver triste, você estiver chateado, você estiver sem pressão, infelizmente a empresa, com certeza, ela não vai à frente, porque a empresa é você. Sim. A empresa é você, entende? Então, mais uma vez aqui, eu quero fazer uma pausa para mencionar, né, alguém que é muito importante nesse projeto,
do Gigantes por Natureza, que é uma empreendedora e que realmente assim faz toda a diferença na minha empresa, né? Que é a nossa Natiele Barbosa, que hoje ela não está com a gente aqui, mas ela está aí, com certeza, assistindo, e nós queremos mais uma vez aqui referenciar, né, a presença dela, porque para nós é muito importante. Ela está junto aqui, porque ela faz parte, ela é gigante, tá? Então vamos lá, passando mais uma vez aí a bola para o nosso Vilela, para ele. Hoje eu falei que hoje são dicas, eu não estou fazendo pergunta para ele, nós estamos direcionando para que ele possa também, dentro do mesmo segmento aqui, continuar. Vai pegando teu caderninho, anotando aí, porque tem dica boa. Vamos lá, Vilela. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, até para poder a gente também ter uma interação também com né, as pessoas que estão assistindo, né, os nossos seguidores. Quais tem quatro coisas. São quatro coisas que basicamente assim são a ruína de qualquer tipo de empreendimento, tá? Como eu havia falado, não adianta você, né, você pode empreender, mais uma vez, na sua vida, na sua família, no seu trabalho ou no seu próprio negócio, tá? Então, são 4 pontos que você precisa botar atenção, independente de qual área for, sabe? São 4 coisas que são, assim, basicamente a ruína de qualquer tipo de empreendimento, tá? Uma delas é a arrogância. Já sei de tudo. Não precisa aprender mais nada. Esse é o problema. Outra delas é a soberba. Outra delas é a falta de humildade. E a autossuficiência. Então, quando você acredita, tá entendendo, que você não precisa de ninguém, que você não depende de ninguém, você sabe tudo que está fazendo. Eu tenho um princípio comigo que eu sempre falo o seguinte: eu muitas das vezes boto atenção, sabe, às vezes até numa criança de 4, 5 anos de idade, sabe, por quê? Porque querendo ou não, cada um de nós temos uma digital diferente. É verdade. Então aquela criança ali, sabe, ela teve experiência na vida dela, sabe, assim, sentiu na carne dela coisas que eu não senti. Então é interessante você parar para ouvir, é interessante você parar para dar, sabe, assim, para dar atenção. Entendeu? Então, às vezes eu sempre falo, sabe, que uma criança que nasceu, sabe, há um mês, ela já engatinha, ela já tem o que ensinar para aquela que acabou de nascer, que está no colo. Verdade. Você está entendendo? Então, se a gente procurar, assim, colocar nossa atenção, sabe, nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, tá entendendo? A gente, muitas das vezes, não vai se perder, sabe, diante, né, muitas das vezes, das grandes coisas que acontecem à nossa volta. Entendeu? Então, é importante você entender que quem está de fora, sabe, do tornado, tem uma visão diferenciada. Mais ampla, mais ampla do que você que está no meio do olho do furacão. Entendendo? Então, é de suma importância. Eu, vira e mexe, eu estou ligando para alguns amigos, sabe, para alguns mentores, consultores, treinadores, né? Falo, às vezes eu ligo até para você, eu falo, irmão, cara, estou precisando aí de um suporte, de uma ajuda, de um apoio, me ajuda aí. A situação assim. Então, assim, você, muitas das vezes, ouvindo uma segunda ou uma terceira opinião, tá entendendo, sobre determinados tipos de assunto, ainda que você, né, domine, né, igual que hoje eu tenho as bases de curso de liderança, por exemplo, falando um pouco sobre liderança. Você estava falando sobre questão emocional, me lembrou também muito o fato assim, da pessoa já começar, sabe assim, a dominar bem aquilo que ele faz, igual falamos no início, e ele começar, sabe assim, a trabalhar com outras pessoas e ele direcionar outras pessoas. Aí é onde entra, né, a preocupação com a soberba da pessoa se sentir assim, pô, ele chegou agora, então ele tem que me obedecer, ele tem que fazer aquilo que eu é que sei, irmão. Eu já passei por tudo isso. Só que às vezes o cara tem mais conhecimento do que você. Ó, por exemplo, uma coisa que é muito importante, né? Nós falávamos aqui da Natiele, e é uma coisa assim que a gente... eu tô com ela
basicamente 24 horas por dia. E lá, quem é a pessoa que domina a questão política? Por mais que eu entenda, porque hoje eu estou no meio, hoje a gente conversa sobre, sim, né? Você também tá envolvido, né, na política, então tem um conhecimento, mas é óbvio que o domínio é dela, sim, porque ela está muito mais entende? É aquilo que ela ama fazer, é aquilo que ela faz com excelência, e muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender assim, cara, o outro é bom nisso. Dentro da PNL a gente trabalha muito com a questão da modelagem, ou seja, o caminho mais rápido para se aprender qualquer coisa é ir em quem sabe. Exatamente. Só qual é a nossa dificuldade? O orgulho, como você falou, são tantas. Esses quatro aí, eles se transformam em um bloqueio. Não, porque você é o cabeça, você, né, é o chefe da casa. Exatamente. Então você não pode ser visto como, entendeu? Que conhece menos do que. Só que é o seguinte, nós não podemos ser bom em tudo, não é, sim, verdade? É. E eu não tenho obrigação de conhecer de tudo mais do que todo mundo. É verdade. Entende? Então eu tenho que entender. E eu falo isso com muita clareza. Eu tenho uma clareza, tipo assim, e acho que as pessoas deveriam ter isso. Eu acho que para o negócio é essencial. Uhum. Eu sou bom em quê? Isso aí. Eu morro de rir do meu filho. Meu filho é o Matheus. Um beijo para ele. E o Matheus, ele é muito engraçado quando ele fala sobre futebol. Eu morro de rir com ele. Porque ele mesmo fala, eu não sou bom de bola, gente. Eu não jogo bola. Meu filho também não joga. Entende? Ele brinca lá e tal, mas ele mesmo fala, pai, esses meninos ficam me chamando para jogar bola. Em vez deles me escalar para gandula, eles querem me escalar para jogar. Se ele sabe que eu não jogo, ele mesmo fica brincando com ele. Mas eu acho isso muito legal, porque a gente precisa saber. Onde eu sou bom, cara? No que eu sou eficiente? E qual é o que para mim é difícil? O que foge da minha mão? Porque se eu tenho essa clareza, não é difícil. Eu vou utilizar aquilo que eu sou bom, as minhas habilidades, né, naquilo que eu sou competente, e o que eu não sou, eu vou buscar em alguém. Sim. Tinha um amigo meu que fala, cara, você não precisa de saber. O importante é ter o telefone de quem sabe. É isso aí. E não é mentira. Quantos problemas que a gente não resolve? Entrando muitas das vezes no YouTube aqui, pegando um cara que tá dizendo pra você assim, ó, nossa, vai por esse caminho aqui. Às vezes uma besteira, mas tem, tipo assim, pra você é difícil. Você quer ver como é que eu faço? Eu vou te dar te contar o meu segredo, né? E graças a Deus, assim, né, aonde eu chego, sabe, assim, hoje eu tenho deixo muitos amigos, né? Eu sempre faço muitas amizades, tá? Isso por quê? Porque eu penso da seguinte maneira, como que tem que funcionar todo esse sistema que nos envolve, porque querendo ou não, por exemplo, se eu for na sua casa, como já aconteceu, né, eu estar na tua casa, né, e ser muito bem recebido ali, cara, eu sei muito bem que ali, naquele momento, tá entendendo, sabe? O sistema todo, ele vai mudar, tá entendendo? As peças, as engrenagens, tá entendendo? Que vai me colocar numa condição, sabe assim, de apoio teu, de ajuda sua. Eu vou ser o seu ajudador. Eu vou ser o seu, sabe ali, o teu suporte, o suporte da Natiele Barbosa, né? No caso da política, né? Então, sim, assim, eu vou dar um suporte para ela, como aconteceu agora. Nós tivemos um café de pastores, né? E líderes. E o que acontece? Como eu vi que a Ana estava ali, concentrada ali, tal, falando, debatendo e tudo mais, o que acontece? Eu estava ali de apoio, eu fui lá, peguei uma água, dei uma água para ela, tá entendendo? Fui lá, peguei um suco, botei lá tal, e pô, fiquei ali, né, vendo se ela precisa de alguma coisa, ou seja, fazendo basicamente o papel do quê? Do diácono também dentro da igreja, né, entendendo? Então, se eu sou um diácono, eu tenho que fazer o meu papel de diácono. Então, quando eu chego na minha casa, tá entendendo? Então, eu já sou ali um dos líderes da minha casa, então eu já tenho que começar a ver, tomar frente, entendeu? E começar a saber organizar, ver o que está faltando, procurar ali, né, dar uma atenção, dar um suporte, procurar, né, orientar os meus filhos e tal, né, dar um suporte para minha esposa. Se eu chego no meu trabalho, tá entendendo? Eu também vou liderar e tal, mas se eu estou num outro ambiente de qualquer outra pessoa, eu vou ver aonde é o meu papel. Onde você se encaixa. Aonde eu me encaixo, tá entendendo? Para eu poder, né, tornar aquele ecossistema ali, tá entendendo? Assim, sabe, perfeito, harmonioso. Isso aí.
sem atropelar, tá entendendo? Sabe, lideranças, autoridades, entendeu? Então, no curso de liderança que eu aplico, entendeu? Eu sempre falo que o bom líder, ele tem que saber ser liderado. É isso aí. Até porque você precisa saber onde você se encaixa nos lugares. Exato. O cara que tem a visão de empreendedor, ele tem que entender isso. Sim. Né? Para onde eu tô, qual é o ambiente? Porque eu estava falando esses dias da importância do ambiente. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, desde Gênesis, a primeira coisa que Deus vai gerar são os ambientes. Sim. São os ambientes. Ele vai dizer, haja para os ambientes. Porque para os peixes, para os animais, ele não vai dizer, ele vai dizer assim, produza as águas, produza a terra. São coisas diferentes. O haja é para o ambiente. O ambiente, ele é importante e Deus deu atenção especial a isso. Então nós também precisamos. Por isso que eu falei da escolha do ambiente, de saber estar nos ambientes, como eu vou me comportar dentro de um ambiente. Porque até a questão da percepção, né, de quem está iniciando aí um negócio é muito importante. Sim. Você entender como que você vai se comportar. Por quê? Eu quero ser um empresário. Eu quero abrir uma empresa. Top. Esse é o caminho. Só que a primeira coisa para que eu possa iniciar uma empresa é me sentir um empresário. Por quê? Eu preciso de pensar como empresário. Sim. Eu preciso de começar a agir como empresário. Porque a cabeça do funcionário é uma. Quem acha que abrir empresa é para a gente ficar assim mais tranquilo, né? O funcionário ele tem férias. O empreendedor não. O empreendedor ele tem disponibilidade de tempo. Ele gerencia o seu tempo, mas ele tem férias. Então, a gente tem que entender. Eu vou começar a me vestir, a me comportar, a pensar como. Por quê? Se eu sou apenas um funcionário, o funcionário, ele geralmente é aquele que vai comer a semente. Sei, ou seja, porque ele está ali para ganhar o pão. As pessoas já falam, vou ganhar meu pão de cada dia. E realmente, vai lá, então você ganhou o pão, come pão. Pronto. Agora, aquela pessoa que ela já transicionou da mente de funcionário para a mente de um empreendedor, que é o segundo passo, não é o final. Sim. É o segundo. Sim. Né? Eu saí da CLT, eu saí do funcionário. O início de uma transformação. Né? Eu vou começar a pensar como empreendedor. Então, como empreendedor, eu já não vou pensar dessa forma mais. Sim. Eu vou começar a ver a vida como investimento. Foi importante o que você falou. A questão de empreender não só quanto criar uma empresa, mas empreender na vida. E empreender na vida, você vai entender que é preciso mudar a mentalidade. Se não há uma mudança de mentalidade, eu não consigo realmente me tornar um empreendedor. Eu vou fazer como algumas pessoas que começam a vender um negócio aqui hoje, que isso não é empreender. Tá? Isso não é empreender. A pessoa vende aqui, amanhã parou com isso aqui, vende. Não. Empreendimento, ele é um projeto. Sim. Você vai começar, ele tem princípio, ele tem meio e ele tem fim. Né? Ou recicla. Né? Então você precisa entender que a mudança da mentalidade ela é prioridade quando a gente fala em iniciar um novo negócio. Você falou aí de um negócio, de algo aí que me lembrou de... Eu tive a oportunidade, né, de dar uma palestra de empreendedorismo na refrigeração. Tá? Lá na estrutura do curso que eu dou, das palestras lá, eu dou palestra de empreendedorismo em todas as áreas profissionais que tem de cursos lá dentro. Né? Já dei empreendedorismo no RH, empreendedorismo na administração, empreendedorismo na enfermagem também. Então, por quê? Né? Como eu falei, você empreender, você potencializa, você melhora, você expande, você vê um futuro, entendendo, que você nunca tinha visto antes. Então, falando um pouco, né, em todos os casos, eu sempre usei o exemplo da refrigeração, né, que é um exemplo muito, muito legal de se usar, né, e eu acabei realmente assim, aplicando uma palestra especificamente para a refrigeração, que para mim foi... Né, assim, foi muito bom, que aí eu abordei mais ainda, né, isso que eu falo, que o que você falou aí, né, relacionado ao profissional, empregado e empresário. Né? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte,
eu conto a história do profissional em refrigeração, que é uma área que, assim, que exige não tem como você ser um profissional em refrigeração sem você ter um ajudante, por conta do peso da geladeira, o peso né, o peso ali do ar-condicionado, né, e, enfim. Quando você começa a desenvolver uma cartela de clientes, daqui a pouco você pega ali e vê que você precisa de um espaço para você poder levar o equipamento, para desmontar, para lavar, faz uma sujeirada, tal. Então, às vezes, você pega ali uma garagem ou pega uma lojinha e monta ali a sua oficina para poder fazer a manutenção. Traz ali um ajudante para trabalhar com você. Aí o cara, de repente, foi ali no banheiro, foi ali na cozinha, alguma coisa assim, e chega o cliente dele, vai falar com o ajudante, qual é a frase que geralmente a pessoa fala? E aí, menino, cadê teu patrão? Aí o cara lá de dentro ouve aquilo ali, na mesma hora já bate lá no ego, né? O cara, eu sou patrão, irmão. Sou patrão, cara, eu sou patrão. Tá vendo? Eu sou patrão. Só que, cara, existe um abismo gigantesco entre você ser um bom profissional, dono do seu próprio negócio, e você ser um empresário. Exatamente. Tá? Exatamente. Pontuando aqui, um empresário, para você ser realmente, né, se formar um empresário, você precisa entender de gestão, administração, financeiro, liderança, equipe, vendas, estratégia de vendas. Ou seja, você precisa de uma série de coisas, de logística, fornecedor, entendeu? Margem de lucro, markup, né? Você tem que ter, sabe assim, um conhecimento, sabe assim, de todas as áreas para você poder realmente ser considerado um empresário. Sem contar com uma das coisas que mais fecha a porta para empresários em reuniões de negócios: a falta de controle emocional. Fundamental. Voltamos para ele de novo. Não tem como sair. Você sabe por quê? Porque, assim, existe uma regrinha básica, tá? Dentro do mundo dos negócios. Eu já fui membro do Clube Empreendedor lá no Rio, já tive em várias rodadas de negócios, em várias reuniões, em vários treinamentos e palestras, enfim. Em todas elas, sempre tinha a mesma coisa, que era o quê? A disciplina em você ter a técnica de você ouvir mais do que você se expor tanto. Porque quando você ouve mais, tá entendendo? Você conhece melhor sobre o seu potencial cliente. Você conhece melhor nas necessidades dele. Então, quando você chega na ansiedade de querer vender o seu produto, de você querer vender o seu negócio, de você querer fechar um contrato, aí você sai falando das suas qualidades, sai falando. E geralmente as pessoas, cara, não querem saber. A ansiedade elas não querem saber. Te arrebenta, cara. Na verdade, acho que eu sempre ouvi isso, eu ficava estressado, tá? Ficava estressado. Quando o cara falava, ninguém tá interessado no que você vende ou no que você fala, e eu ficava estressado. Né? Eu falava, caramba, como assim? Tá? Eu falava, eles querem saber sim, pô, claro que querem saber, mas na verdade não querem não, cara. Não. Na verdade, assim, você leva, né, as pessoas a desejarem aquilo que você tem. Sim. E essa é a maior estratégia. Sim. E como você falou muito bem da questão do empreendedor, até você se tornar um empresário, né, é um processo. Só que o processo é aquilo que a gente fala, né? Tudo que começa bem, ele tem uma probabilidade de terminar melhor. Sim. E aquilo que começa mal, tem também a probabilidade de, né, terminar mal. Então, se nós aqui estamos dando esses caminhos que é desprezado por muitas pessoas, o início, o feijão com arroz, sim. Tem gente que despreza. Tem gente que, isso aí eu já ouvi aqui, já ouvi ali, já... Tá, ouviu, mas botou em prática? É isso aí. É igual aquele... isso aí. Eu quero falar do Apocalipse. Pô, cara, vou te falar uma coisa. Pregue sobre João, capítulo 3, versículo 16. Dá mensagem para 1 ano. Só porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já dá mensagem para 1 ano. Aí o cara Sim. quer, não, porque a 70 semanas de Daniel, entendeu? Vai lá no feijão com arroz, que o feijão com arroz Sim. parece que não, cara. Mas eu falo, só eu não sei, né, quem despreza. Eu troco muita coisa por um feijão com arroz. E isso é em todas as coisas. Eu acho a simplicidade, né, de como se faz, de como apresentar o empreendedorismo para alguém de uma forma muito simples, como a gente falou aqui, de um versículo,
pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Sim. Se você é o cara que semeia, Deus vai te dar semente. Porque ele investe em pessoas que semeiam. Entende? Que não despreza. Tem um versículo, eu só não sou bom de guardar assim, o capítulo e o versículo, eu guardo o texto. Né? E lá a Bíblia diz assim: ai daqueles que desprezam os dias das pequenas coisas. Sim. Porque muita gente quem nasce grande já diz aí, o ditado é monstro. Sim, sim. Toda empresa, o podcast aqui que a gente está do Gigantes, nasceu de quê? Isso aqui foi algo... Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Você sabe como é que nasceu esse nome, Gigantes por Natureza? A Natiele concorrendo à primeira eleição, né, 2020? Eu não me lembro bem, acho que foi 2020. E aí, ela veio como candidata, né, e o Pablo Marçal também estava... o Pablo Marçal também estava vindo, candidato. Ele veio candidato a presidente, né? E aí, ele falou assim, faça um movimento, crie um movimento. Porque a gente estava realmente querendo, né? Aí quando ele falou, cria um movimento, é criar um movimento. Por quê? Você quando cria um movimento, você cria um fluxo de pensamento de grupo. Sim. Então, quem adere àquele fluxo, que foi o que o nosso, né, o Bolsonaro aí fez. Cara. Sim. Criou uma mentalidade, pô. Arrastou gente porque criou uma mentalidade. Então, aí ela falou para mim, pensa aí no nome. E eu tava lá em casa e tal. Aí de repente veio Gigantes por Natureza. Na hora ainda falei assim, Gigantes pela própria natureza, que é do hino nacional. Uhum. Aí para encurtar ficou Gigantes por Natureza. Olha só. Então, mas não nasceu um nome, nasceu um conceito, um pensamento. Por quê? Quando fala Gigantes por Natureza, está falando de nós que somos brasileiros, pô. Sim. E nós somos gigantes por natureza. Porque eu costumo dizer, tudo que faz nesse país dá dinheiro. Tudo, cara, você vender bala. Tem gente que sustenta, tem gente que comprou carro vendendo bala. O cara provou, eu não me lembro qual é o nome da pessoa, mas tem uma matéria que o cara sai de manhã, ele leva, se eu não me engano, acho que é R$2, ele sai com a proposta é, saiu com R$2 de manhã e voltou com 150 de noite. O que ele faz? Ele vai com R$2, compra 4 paçoca. Aí ele vende as 4 paçoca, dobra o dinheiro. Aí ele volta e compra 8. No final, assim, lá para metadezinha do dia, ele tá comprando um saco. E aí ele vende todo aquele material e ele volta para casa com 150. Uhum. Sai com 2 de manhã e volta com 150. Ele provou, cara. Então o que acontece? Você imagina, eu falei isso lá em Belo Horizonte para minha irmã. R$150. Pensa comigo. Se o cara fez 150, numa semana, trabalhando de segunda a sexta, ele vai fazer aí R$750, não é isso? R$750. Não, 750? 300. São 5 dias. 5 dias. Isso. 750. Então, no mês, esse cara fez R$3.000. Isso a gente trabalhando de segunda a sexta. A gente sabe que a maioria, né, da galera trabalha para ganhar 1.500. Então esse cara fez o dobro, vendendo paçoca. Então a questão investiu R$60, porque R$2 por dia. Não é? Para fazer isso tudo. Então se você entender que qualquer coisa que a pessoa faz, ela consegue fazer um salário. Uma coisa que você fez menção aí também, o Isaías, que me chamou a atenção, foi quando você falou de você se sentir, né, de você já se posicionar. Cara, isso é uma coisa tão importante, tão importante, tão importante. Nossa, mas é muito importante. Por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida, né, como nas minhas formações, foi que você é o seu cartão de visita. Então, o que acontece? Se você... não adianta muitas das vezes você assim, fazer um teatro, tá entendendo? Ou você, de repente, né, só ter pose e tal, entendeu? Sem você realmente dominar o que você faz. O conhecimento, tá entendendo? Você ter o conhecimento daquilo que você faz, a dominância. Tá? Então, porque normalmente quando você vai
apresentar, não é, um produto ou um serviço para um cliente, para uma pessoa, quando você tem conhecimento de causa, quando você já entende, sabe assim, que não é porque eu estou vendendo uma bala, não é porque eu estou vendendo, né, um doce ou fazendo uma unha, sabe, ou fazendo, né, ali cílios, sobrancelhas, tanto faz, mas, sabe, você precisa, assim, ter uma referência. Eu sempre dou eu pontuo isso nas palestras também, tá? Que você precisa achar uma referência. Como, por exemplo, uma das pessoas que eu tenho uma admiração grande demais aqui é o Roberto Justus. Sim. Eu tenho ele, tá entendendo? Assim, como uma referência, sabe, de um profissional de sucesso, um cara que não tem envolvimento com escândalos, tá entendendo? Um cara que, sabe, tem as empresas dele, sabe, saudáveis, tem algumas que, sabe, tem problemas como qualquer outra empresa, sim, mas ele como gestor, ele vai saber exatamente se dá para avançar, se não dá, sabe, se tem que recuar, entendeu? Então eu tenho ele como uma referência para a minha vida, como outros também, por exemplo, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, né, da Bolsa de Valores, e uma referência para todos os investidores, sabe, assim, pela idade dele, mas vai ver a história do cara. Tem um processo. O Warren Buffett, ele, né, a história dele diz que ele, desde pequenininho, ao invés de ele estar na rua brincando com as crianças, ele estava enfiado dentro da biblioteca do pai. O pai já era investidor. Aí, e olha que hoje ele tem, sabe, seus quase 90 anos, né, 80 e tantos anos, se eu não me engano. Então, ele leu todos os livros da biblioteca do pai, chegou a um determinado ponto, o que ele fez? Ele começou a ler de novo. E até hoje, o hábito dele é justamente de leitura, de chegar em casa, sabe, fazer o que ele tem que fazer, jantar ali com a família, depois o que ele vai fazer? Ele vai lá pegar o livro dele, vai começar a fazer a leitura, é um hábito que ele tem. Então você vê que, sabe, não tem idade, não tem nada, sabe, que te impeça, sabe, de você crescer, de você se tornar uma pessoa de sucesso quando você tem referência, como você mesmo falou, se você sabe exatamente aonde você quer chegar. Isso é muito importante, né? E você ter pessoas como referência, se vê o horário aí, qualquer coisa, só dá o toque aqui pra gente, né? Beleza. Então nós estamos aqui. Rapaz, passou rápido, hein? Meu Deus. Olha, gente, a gente chegou aqui como uma bala, né? E já tá faltando 5 minutos, vocês acreditam? Quem tá assistindo, não sei se você teve a mesma percepção, mas rapaz, passou muito rápido, né? Talvez é porque o assunto é bom, né, cara? Quando a gente fala, de empreendedorismo, a gente poderia ficar aqui falando muito, né? Mas 5 minutos a gente só pode fazer nossas considerações finais. Eu vou deixar primeiro o Vilela fazer a consideração dele, que aí eu fecho, né? E nós fazemos aqui nossos agradecimentos. Então, Vilela, gostou? Vai voltar? Cara. É muito bom, né? Principalmente pelo fato de a gente estar deixando registrado, né? Sabe, assim, sempre algo de bom para as pessoas, né? No meu canal lá da Up Empresas, né? Quem quiser acessar também no YouTube também pode entrar lá que vai achar lá muitos conteúdos interessantes, né? Eu dou sempre alguns aulões aí ao vivo também, às vezes eu divulgo lá entendeu? Eu deixo registrado, até porque teve um momento que Deus, sabe, ele falou fortemente ao meu coração, sabe, onde o canal ainda, sabe, estava pequenininho, sabe, ainda estava com os seus primeiros 5, 7, 10 inscritos lá, e eu pensando comigo, né, que eu entrei no mundo mundo digital já depois de cascudão, né, depois já de meus 30 e poucos anos, tal. Então eu fiquei pensando assim, cara, será que eu, sabe, não estou fazendo bobagem, sabe, será que isso não é para mim, e tal. Aí Deus falou para mim assim, quantas vezes você assistiu vídeos no YouTube que foram divisores de água na sua vida, e quando você foi ver, eram vídeos que tinham mais de 5 anos que estavam postados lá. Verdade. Então a gente não tem que ficar, sabe, assim, mensurando, a gente só tem que criar, deixar, tá entendendo? E quem quiser se alimentar do conhecimento... Vai ajudar alguém, né? Vai ajudar alguém. Então você que está ouvindo a gente aí, vai lá no canal da Up Empresas, né? E você se inscreve lá, escreve no canal do GPN, Gigantes por Natureza, procura o Vilela pode te ajudar
na sua empresa, ele pode te ajudar com palestras, ele pode te ajudar na área do empreendedorismo. Isso é muito importante. Bem, eu quero fazer aqui o agradecimento ao Vilela, né, pela disponibilidade, a AP, né, que tem também somado força aí com a gente, e queremos fazer aqui mais uma vez agradecer a Natiele Barbosa, né, que é aquela que tem, esse ano é o ano em que nós estamos aí nessa corrida, e eu tenho certeza que a nossa pré-candidata, ela tem despontado aí como uma referência, e nós estamos aqui fazendo, como é que a gente pode dizer? Nós somos aqueles que vão impulsionar, que vão fazer parte e vamos escrever uma história, porque esse é o lema. Vamos fazer história. São pessoas como eu, como Vilela, como você, né, que acredita na força do empreendedorismo, que acredita que nós podemos levar o Brasil à frente, fazendo a nossa parte, sendo referência para essa geração. Então, GPN agradece, né, a todos os nossos ouvintes, que Deus possa abençoar, e na próxima terça-feira, às 18h30, nós estaremos aqui de volta com o GPN, e vai ser muito bom, eu aguardo vocês, tá bom? Vilela, um abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aí. Fique com Deus. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.